Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos lá? Não vou demorar muito para iniciar não, para não ficar cansativo, para a gente falar logo sobre o procedimento, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre a técnica do Plexer, né? Que é a técnica que eu realizo aqui na clínica, que é a técnica que faz a blefaroplastia sem corte. Vocês podem observar na minha timeline lá vários resultados do procedimento. Um procedimento que é bem efetivo, ele faz realmente uma remoção do excesso de pele excedente e ele é um aparelho que não causa nenhum tipo de corte, nenhum tipo de cicatriz. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o mecanismo de ação, de como ele age e vou explicar um pouco também sobre a diferença entre esse aparelho e outros aparelhos que a gente tem no nosso mercado de estética, para que vocês saibam, na hora que vocês estiverem escolhendo um profissional ou uma técnica para realizar, que vocês realmente tenham o resultado daquilo que vocês vieram buscar, né? Porque existem no mercado aparelhos que eles parecem plasma, mas não são, tá? E eu vou explicar para vocês o porquê. Então vamos lá, vamos começar um pouquinho a falar sobre o que é o Plexer, né, um gerador. Então o Plexer é um aparelho de geração de plasma. O que ele faz? Ele é uma canetinha que vai promover uma alta potência. Essa alta potência vai promover uma ionização dos gases atmosféricos, promovendo uma passagem da corrente elétrica de alta potência naquele tecido para promover o que a gente chama de sublimação. Tá? Mas por quê, né? Os gases atmosféricos, eles são neutros, eles são ligações que não têm íons dispersos no ambiente, então eles são péssimos condutores da energia elétrica. Então, para que a gente possa ter um raio de microplasma, a gente tem que fazer com que esse aparelho ele consiga gerar ali um plasma. Então, essa alta potência desse aparelho faz com que esses gases, essas moléculas do gás, do ar atmosférico, elas sejam dissociadas, criando nuvens de elétrons livres, ionizando esse ar e promovendo uma melhor condutibilidade ali para a passagem daquela corrente elétrica. É o que acontece muito quando você tem um raio, uma chuva forte. Você tem o gás atmosférico neutro, gera-se uma alta potência aquecendo esse gás, ionizando esse ar, e aí que você tem aquele raio que vai atingir o solo, promovendo ali uma descarga grande de eletricidade. Então, assim, esse aparelho, ele é um aparelho pequeno, mas ele tem essa capacidade, sim, de gerar esse raio de microplasma. E vamos falar um pouco sobre o mecanismo de ação pelo qual esse aparelho atua. Então, não sei se vocês lembram, na época da escola, sobre química e física, que a gente tinha aulas de química, e lá se falavam dos estados da matéria. Então, solidificação, liquefação, e a gente tinha o tal do plasma, mas ele não tinha um exemplo prático pra gente. Por exemplo, solidificação, passagem do líquido para o sólido. Aí você pensava no quê? No gelo, né? Porque ele era líquido, quando você colocava ele resfriava ele a uma baixa temperatura, ele solidificava, então tinha solidificação. O plasma, você não tinha um exemplo prático, então ficava muito jogado. Então você tinha os 4 estados da matéria, você tinha solidificação, liquefação, e aí você tinha o plasma. E esse plasma é o que esse aparelho faz, que é a passagem direta do sólido para o gás. Então, para ser considerado um aparelho gerador de plasma, ele tem que fazer essa função. E é aí que você pode pegar as pegadinhas do mercado da estética em relação aos aparelhos do mercado. Por quê? O mercado da estética, a gente sabe, muitos profissionais também têm dificuldades, porque é muito marqueteiro, é muito merchandising. Então, em cima das técnicas, surge uma técnica específica X, como surgiu a técnica de plasma lá fora, e aí o pessoal vê uma oportunidade no mercado da estética de lançar um aparelho chamando aquela técnica, com o nome daquela técnica, para que elas possam vender, né? Não importando se o profissional vai ter resultado com aquilo ou não. Então, é muito complicado isso pra gente. Como é que a gente sabe
no mercado da estética se a gente está comprando gato por lebre. Então, a gente tem que estudar muito, a gente tem que ver a especificação de produto, a gente tem que observar a técnica, testar antes de consumir o aparelho, porque às vezes a gente está levando o gato por lebre, porque é isso que acontece. E com o plasma não foi diferente, tanto é que a gente vê discrepância aí de resultados no mercado. Por exemplo, chega para mim clientes que disseram que fizeram jatos de plasma com outros profissionais, com outros aparelhos e tal, e não tiveram resultado. Então, pode ser duas coisas aí. Pode ser o aparelho, que não é jato de plasma, não fez a sublimação, pode ser técnica inadequada, utilizada pelo profissional, né, que não teve um bom treinamento, talvez, e pode ser uma reação fisiológica do organismo da pessoa. Essa última você meio pode descartar um pouco, não é bem isso, porque quando você tem sublimação de verdade da pele, você tem uma evaporação imediata daquela pele. Então, assim, não é uma coisa que você vai fazer agora e você tem que esperar o resultado daqui 30 dias. Na hora que você está fazendo o plasma na pele da pessoa, você tem que ver a retração. Essa é uma outra dica que eu dou para vocês profissionais, que estão ali olhando, e para os próprios pacientes que estão observando a técnica nos vídeos que a gente posta. Você tem que ver a pele evaporar. Quando você está colocando a energia de plasma ali naquele pedacinho de pele, ele tem que evaporar, ele tem que retrair. E você até vê uma fumacinha saindo do procedimento, que é o gás que aquela pele virou. Então, a hora que a energia bate na pele, ela contrai e ela evapora, solta até uma fumacinha. E na pele fica um residual, que é uma casquinha de resíduo de carbono, né? Porque é aquele resíduo de pele que fica ali. É um laser de alta potência. Então, não é um laser, na verdade, né? É um equipamento de alta potência. Então, ele não se vê muito no mercado, o Plexer, porque tem um nicho específico de profissionais que podem atuar com ele, por conta dessa alta potência. Ele é muito ablativo. Então, existem categorias na área da estética de profissionais que não são, que as normativas dos conselhos desses profissionais não permitem a utilização de aparelhos de alta potência. Então, eles têm que utilizar aparelhos com uma potência inferior. Eu dei uma pesquisada aí no mercado para ver aparelhos, né, que estão utilizando. Tem alguns que até parece que funcionam como plasma, mas tem que a gente verificar direitinho. Talvez a potência não seja a mesma. Tem uns que eu vi que é pegadinha. Vi que, assim, por exemplo, como que eu descobri uma pegadinha de um aparelho? Tava lá pesquisando, aí falei, vou olhar essa descrição aqui, vou olhar o que tá escrito. Ah, é um aparelho de plasma que faz sublimação, estava escrito. Eu falei, tá ok, a descrição tá correta. O mecanismo de ação, ele altera os canais de sódio e potássio para que aumente a permeabilidade celular. Gente, peraí. Então tem uma coisa errada. Ou ele é sublimação, ou ele faz sublimação, é plasma, faz sublimação, evaporação da pele, destruição do tecido, ou ele altera canal de sódio. Então, não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Tá vendo como você pega a pegadinha no mercado de estética dos aparelhos? Tem que ler a especificação dos equipamentos. E fora que, se tá vendendo para todos os profissionais da área de estética, então a potência dele também é menor. Então, o grau de retração de pele que talvez aquele plasma tenha ali, ela seja um grau menor, entendeu? Tem uma pequena retração. Como é que eu observo? Ah, mas Amanda, meu aparelho ele faz aquela marquinha na pele. Então, se ele faz a marquinha, ele faz sublimação. Não. Às vezes, ele pode trabalhar com uma técnica chamada de eletrofulguração, que é um eletrocautério, que você despeja uma corrente elétrica direto na pele. E aí ele faz uma ablação. E essa ablação forma essa marquinha. Mas se não formar, não tiver retração de pele imediata, não é plasma, tá, gente? Aí tem que se diferenciar bem as técnicas e corretamente aí para vocês não se perderem no mercado da estética, tá? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a atuação na camada da pele. O plasma, ele vai atuar na camada superficial da pele.
Ele é super ablativo, é sim. Só que ele não vai ultrapassar a derme. Ele vai trabalhar no nível epidérmico. Apesar de trabalhar no nível epidérmico e não ultrapassar a derme, não atingir vasos sanguíneos, não expor a pele para o ambiente, causando maior risco de você ter uma contaminação por introdução de bactérias ali, né, do ambiente, ele causa uma agressão grave sim. E vai causar todos aqueles eventos que a gente tem no nosso organismo como resposta, como a inflamação. Então, vai gerar um edema, porque quando você tem uma lesão no seu organismo, na sua pele, o que o corpo entende? Está tendo uma invasão. Então, ele faz, né? Ele manda um monte de neutrófilo ali para aquela região para combater aquela fase aguda da inflamação. Faz uma vasodilatação dos vasos, tem um exudato, né? Você tem um exudato ali de plasma que verte daqueles vasos para a pele, levando aqueles neutrófilos para fazer ali o combate. E isso vai gerar inflamação, mas vai gerar um edema local grande, uma vermelhidão grande e exudato citoplasmático. Então, quando você faz aquela blefaro, né? A blefaroplastia, que você faz toda a pálpebra, você lesa aquele tecido e imediatamente já começa o processo inflamatório. E aí as células ali de defesa, elas vão todas para aquela região. Então a pessoa tem um edema absurdo, no dia seguinte ela fica 3 dias com edema grande. Por quê? Incha aquela área, fica cheio de células de defesa ali para fazer uma cicatrização daquele tecido. Tem exudato citoplasmático, ele verte até uma aguinha amarelada, que as pessoas acham que até às vezes é pus, mas não é exudato citoplasmático com células de defesa. Fica essa secreção, ela fica por uns 2, 3 dias, às vezes 4 dias. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. E aí você não pode molhar essa casquinha, deixar ela cicatrizar, secar, e vai ser como se você tivesse ralado o joelho no asfalto, que eu falo para as minhas clientes. Quando você rala o joelho, sai aquela aguinha, não fica vertendo uma aguinha, não fica machucado, depois forma uma casquinha em cima, seca, fica grosso, fica uma crosta grossa, depois a pele por baixo vem novinha. E aí, se você tira aquela casquinha antes do tempo, não forma outra casquinha de novo, exudato de novo, aí de novo forma um tampão, e aí aquela casquinha grossa de novo. Com plexer é a mesma coisa. Então, qual que é o problema do plexer? O tempo de cicatrização da pele. Como ele é muito ablativo, ele faz uma remoção do excesso de pele ali naquela região, ele vai causar uma inflamação grande. Vai causar exudato citoplasmático e vai gerar uma crosta. Esta crosta não pode molhar. Então, a pessoa que faz o plexer, ela não vai poder molhar essa crosta por 7 dias. Porque se você molha a crosta, você não deixa aquele tampão formar. Você fica molhando, aquele exudato não para de verter, fica aquela coisa amarelada, parece uma geleia, parece pus, mas não é. E aí a cicatrização ela fica mais alongada, então tem um alongamento ali daquele tempo de cicatrização, que é muito ruim para os pacientes, porque eles querem que cicatrize logo para que eles vejam um resultado. Então, o que eu aconselho, quando faz a técnica, não pode molhar. Então, deixa aquela casquinha secar. Depois de 7 dias, lá pro 7º, 8º dia, já começa a cair a casquinha. Ela seca, fica grossa, uma cascona mesmo. Quando a casquinha cai, a pele vem fininha lá por baixo, bem rosada. E essa vermelhidão pode perdurar aí por uns 3 meses em algumas pessoas. Então, assim, o plexer, ele não é uma técnica simples. É uma técnica que não é tão invasiva, mas ela gera uma lesão grande que vai demandar ali do profissional muito cuidado com aquele paciente por bastante tempo. Quando os pacientes fazem o plexer comigo, eu fico orientando o paciente pelaquela semana toda, a gente se fala, então o paciente manda a foto, eu olho, vejo que tá tudo bem. Se tiver alguma intercorrência, eu tenho que chamar ele para resolver. Mas geralmente é tudo bem tranquilo. O que é mais
é penoso para o paciente é realmente ficar com aquela crosta marrom naquele tempo todo, esperando aquela crosta cair, porque é feio, as pessoas comentam, não é legal. Então, esse período todo de 7 dias para mim é o pior período, que você vai ter o maior inchaço, aquele inchaço vai ficar 3, 4 dias, bem grande. Do primeiro dia e no segundo dia fica bastante inchado, parece que você tomou 2 socos no olho. Depois, no terceiro dia, ele começa a descer para o rosto, para a bochecha. Então, você fica com aquele inchaço aqui embaixo ou aqui. E depois ele desce para o pescoço e é absorvido. E por que ele segue esse caminho? Por conta da nossa rede linfática. A rede linfática no rosto, ela é muito deficiente. A gente tem aqui os gânglios linfáticos que a gente vai conseguir drenar um pouco esse edema. Só que é um edema muito grande. Então, geralmente, o caminho que o edema faz é de cima para baixo. Então, ele vai vindo daqui, vai descendo até a hora que ele atinge aqui a região de pescoço. Esse edema, então, ele vai durar mais ou menos uns 3 dias, o grande edema. No quarto dia já tá bem melhor, mas tá com crosta. E a crosta começa a secar lá pelo quarto dia, que para o exudato citoplasmático. Depois desse período já fica mais tranquilo para o paciente, porque aí como não tem muito edema, tá seco, não tá úmido, ele fica mais calmo. E aí ele espera até a finalização daqueles 7 a 10 dias para que essa crosta caia. Cair da crosta não é que acabou para você, você vai ter que continuar acompanhando esse paciente, porque o que pode acontecer pós toda essa questão que eu falei? Pode ter uma complicação, um eritema persistente, que é, como você eliminou um pedaço de pele ali, um excedente de pele, você estimulou a remodelação de colágeno, de tecido novo. Para aquela região nova, migra-se alguns fatores de crescimento, entre eles o VEGF, que é um fator de angiogênese, que ele vai promover a construção ali de vários vasinhos que vão irrigar aquele tecido novo. E essa angiogênese, ela pode ser prolongada em algumas pessoas, geralmente em pacientes bem branquinhas, com a pele bem rosada, com rosácea, aí sim você vai ter um eritema persistente, que pode durar 3 meses. Então, você vai ter que acompanhar essa pessoa, vai ter que saber fazer um procedimento, um protocolo para acalmar essa pele, para ajudar a diminuir esse eritema, que fica bastante tempo. Ele começa bem vermelho, bem forte, depois ele vai clareando com o tempo. E o tempo de resposta dessa pessoa vai depender do organismo dela. Então, assim, tem gente que faz 20 dias e não tem mais nada. E tem gente que vai ficar 3 meses com vermelhidão, que vai começar forte e vai clareando até uma hora que vai estabilizar a pele por completo e não vai ter mais esse processo. Deixa eu ver aqui. O pessoal tá perguntando da mancha, estou chegando lá, tá? Então, isso é uma coisa que pode acontecer, a vermelhidão persistente. Mancha, vamos falar de mancha. Lógico que pode manchar, pensa. A gente fez uma lesão na pele, a pele respondeu com inflamação. Quando tava com a casquinha, tava tampadinho ali, o corpo entende que tá protegido, correto? Depois que aquela casca cai, aquele tampão cai, fica aquela pele fininha, aí o corpo pensa, né? Porque o corpo é muito inteligente, ele vai pensar assim: gente, aquela pele lá tá sendo regenerada, mas tá muito fininha. Eu preciso mandar alguma coisa para lá para fazer uma proteção ali. Então, ele vai estimular o melanócito a produzir pigmento para cobrir a área ali que foi feito aquele procedimento. Para quê? Para proteção. Não é a mesma coisa que o melasma. Então, essa pigmentação de proteção ali daquela área é um pigmento que ele pode ser removido em 100%. Então, eu não tenho muito problema com isso. Lógico, tem bastante gente que pigmenta? Tem, mas é bem tranquilo. No meu protocolo que eu sigo, eu consigo estabilizar a pele. A hora que essa pele está estabilizada, que ela deixou de ficar muito vermelha, a gente começa já com os protocolos de despigmentação, que é mais lento no início, porque a pele ainda está sensível. Depois a gente vai avançando para despigmentantes mais potentes. E aí a gente vai intercalando dias até uma hora que a gente consegue resolver todo esse problema da mancha, tá? Então, existe sim uma problemática de pigmentação. Existe outra questão também, além da hiperpigmentação, que eu acho que às vezes é até mais complicada do que a hiperpigmentação, que é a mancha branca.
Quando você faz uma lesão de pele, você faz uma lesão na pele e aquela pele vai sofrer um estímulo, vai responder ao estímulo, e tem muita gente que depois de um certo tempo de feito esse procedimento, ela pode deixar a pele meio sensível, meio chateada, e ela parar de produzir pigmento naquela região. E ao invés de você promover uma mancha, que seria uma mancha escura, você estimula aquela pele a produzir falta de pigmento. Então, ela não tem mais pigmento, ela fica uma mancha branca. E aí que você tem que entrar com outro protocolo de reversão dessa característica, dessa complicação quando ela ocorre, que é um protocolo que eu utilizo aqui também, que é uma mancha mais lenta do que quando você faz o plexer e ela fica uma mancha escura. Também é mais raro de acontecer, em algumas pessoas que têm essa predisposição que vai acontecer esse tipo de situação. É mais fácil você ter uma hiperpigmentação por conta de estímulo da pele, para que a pele proteja aquele local. Então, esse protocolo a gente tem bem estabelecido aqui na clínica, então já consigo resolver com tranquilidade. O plexer, ele é uma técnica mais simples do que uma cirurgia plástica, portanto, não tem cicatriz, não tem risco de você ficar com aquela questão de ectropia, né? Esqueci o nome. Mas quando você faz a cirurgia plástica e você fica com essa parte assim meio caída, invertida, então ele não tem risco nenhum de fazer esse tipo de situação, porque ele não vai remover um pedaço de tecido muito grande. Ele vai fazer a retração de pele ali, local, mas sempre vai ficar um pouquinho de pele. A retração de pele dele é superficial, então não corre esse risco de acontecer isso. Ele também não vai deixar cicatriz. Quando a gente faz a remoção de pele, como é superficial, ele não vai estimular a pele de forma tão exacerbada que você tenha que promover ali uma cicatriz, entendeu? A não ser que seja uma pessoa destreinada, que vai pegar aquele aparelho, não sabe aplicar e vai fazer de qualquer jeito ali, e aí pode gerar uma cicatriz. Então, eu tenho uma cicatriz gerada por plexer, por conta de uma remoção de pinta que foi feita em mim. E aí a pessoa cavocou demais ali a pinta, era para ser mais superficial e ela gerou uma cicatriz. Aí aconteceu a cicatriz. Como que a gente faz? Tem uma técnica, a gente vai fechando a cicatriz com o plexer mesmo. Então a gente vai fazendo remoção da pele em volta, de forma mais leve, mais sutil, e vai fechando a cicatriz. Então assim, o plexer não tem muitas complicações pós. Ele tem algumas complicações que a gente precisa resolver, saber resolver, sabendo resolver com todos os protocolos, é uma técnica bem tranquila. Remove o excesso de pele, com certeza. Então, assim, Amanda, quantos de resultado eu vou ter? Então, isso vai depender muito da característica de quantidade de pele que você tem. Tem gente que entra lá que senta lá no consultório para fazer a avaliação, eu já olho e falo, tem bastante excesso de pele, a pele cai por cima dos cílios. Então, eu já indico para a pessoa, vai ter que fazer 2 sessões para você ter um resultado de uma blefaroplastia convencional. Agora, se a pessoa ela tem pouca pele nessa região da pálpebra, tem um pouquinho, se fizer uma sessão, já vai ter um resultado satisfatório. Então, a técnica que eu aplico aqui, que eu faço, ela é uma técnica bem eficiente. Então, eu faço uns pontinhos de uma forma que eu consigo remover bastante pele ali. Essa pele remove na hora. Depois que é removido a pele ainda, você tem o estímulo de colágeno. Então, assim, o plexer, ele não é uma técnica que vai estimular colágeno. O primeiro efeito dele é estímulo de colágeno. Ele é uma técnica de remoção de excesso de pele, sem corte. Depois que você teve o estímulo do plexer na pele e removeu aquele excesso de pele, você ainda vai ter o estímulo secundário, que é a indução do colágeno pela lesão formada ali na pele. Então, você tem 2 efeitos com esse procedimento. Você tanto vai remover o excesso de pele, como você vai estimular o colágeno, tá? Então, é uma técnica muito eficiente para remoção de excesso de pele. E não é só na blefaroplastia, entendeu? Então, aqui você também pode fazer blefaroplastia embaixo aqui, no excesso de pele. Eu fiz, gente, e eu adorei, porque eu já tava formando uma bolsa aqui, porque eu já tenho
37 anos, meu pai ele operou com 40 anos e é uma condição genética. Então, eu fiz aqui e ficou super esticadinho, a pele tá ótima. Dá pra fazer em pezinhos de galinha, porque você tem a remoção de pele e estica a pele de novo. Dá pra gente fazer o plexer como mini lifting. Então, você consegue tracionar os tecidos, diminuir, né, estimular colágeno e reduzir a quantidade de pele aqui nessa região, tracionando os tecidos. Dá pra fazer área de pescoço, dá pra fazer no buço aqui, no código de barras, para diminuir o código de barras. Dá para fazer nas marcas de expressão na testa. Então, ele tem muita aplicabilidade. Também tem aplicabilidade no corpo. Mas o corpo, a gente tem que trabalhar com parcimônia. Por quê? Por que o corpo é mais sensível que o rosto? Todo mundo acha que a face é mais sensível que o corpo. E o corpo, ele por aguentar bastante agressão, ele é mais tranquilo, mas não, é o contrário. O corpo, ele tem menos unidades pilosebáceas. O que é isso? Tem menos unidades de pelo. E no pelo, no folículo, você tem a glândula sebácea. E a glândula sebácea é que vai fazer a cicatrização da sua pele. No rosto, você tem mais unidades pilosebáceas, então você vai ter uma cicatrização melhor na sua pele, no rosto. Por isso que a maioria das pessoas que tem problema com queloide, o queloide dá mais no corpo do que no rosto, por conta dessa questão da cicatrização de pele. Então, a pessoa que tem bastante unidade pilosebácea no corpo, tem uma resistência de pele, se você fizer o plexer, tem que fazer com uma ponteira mais leve, para não ferir tanto essa pele, porque senão você vai ter uma resposta muito exacerbada desse corpo, podendo ter problemas como hipopigmentação, cicatriz. Então, assim, no corpo a gente tem que sentar, conversar muito bem se a pessoa ela vai realmente querer passar por esse procedimento. O cuidado com o corpo é mais difícil. Então, assim, se for fazer uma barriga para remoção do excesso de pele, você não vai poder molhar, primeiro. Então, para tomar banho vai ser complicado. Não vai poder molhar ali, então tem que isolar a área. Muita gente não consegue fazer esse cuidado de isolar aquela barriga para tomar banho. Aí vai molhar. Aí vai soltar aquele exudato. O exudato vai grudar na roupa. A hora que você tirar a roupa, vai arrancar a casca. A hora que arrancou a casca, vai soltar mais líquido. E aquela cicatrização, ela vai prolongando. E aí demora mais para cicatrizar. Aí pode ser que cicatrize ruim. Então, tem todas essas questões que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai trabalhar com uma técnica como o plexer. Ele não é um laser bobinho, ele é um aparelho de alta potência, um aparelho assim que pode gerar uma lesão grande de pele. Então, a pessoa que vai aplicar ele tem que ser uma pessoa que tem um treinamento. Então, lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com plexer, faz 3 anos que eu trabalho com essa técnica já. Pouco se sabe ainda sobre esse aparelho, ele está muito novo no Brasil, ele só está há 6 anos no Brasil. Eu tive o treinamento e comecei a trabalhar. E aí comecei a trabalhar com a técnica, arrasando, né? Vou fazer tudo, vou fazer corpo, fazer... E aí, como eu fui treinada, mas não foi muito explícito esse negócio das complicações, eu tive alguns problemas. Então, quando acontecia uma complicação e eu ia falar para a pessoa, olha, aconteceu tal coisa, como é que eu faço? Como eu resolvo? A pessoa também não sabia como resolvia. Aí que eu parei e pensei, opa, esse negócio não é tão fácil assim. Eu preciso estudar como que eu vou fazer essa técnica funcionar aqui sem gerar lesão, sem gerar um prejuízo para o paciente. E aí eu consegui desenvolver algumas técnicas, alguns protocolos meus para eu conseguir não ter esse tipo de problema com que essas complicações do plexer. Então, hoje eu trabalho bem redondinho. Então, quando a pessoa entra na minha sala, que ela vem fazer a anamnese, a gente senta, eu converso, tem que avaliar o perfil psicológico dessa pessoa, porque para saber se essa pessoa ela vai aguentar passar por esse processo, porque tem gente que não tem paciência. E eu, no início, eu fazia, a pessoa quer fazer, legal, eu explicava, a pessoa, legal, quero fazer. Só que aí chegava no meio do processo, a pessoa surtava. Por quê? Porque eu não aguento, porque eu tô muito vermelha, porque manchou minha pele, e aí
eu achei que ia sair mais rápido essa mancha, então é isso. Então, hoje, quando o paciente vem para fazer a técnica do Plexer, sento ele na cadeira, a gente conversa sobre tudo e eu mostro tudo. Então, assim, vai ficar inchado desse jeito, você vai ficar com essa crosta aqui, você pode ter essa pigmentação aqui, e a gente pode demorar até 3 meses para resolver tudo. Quer fazer? Topa? Ah, você tem certeza disso? Tá, então assina aqui. Você tá ciente de que esse tempo todo que a gente vai levar para a gente poder resolver todos esses processos do Plexer. Legal. Ah, eu quero fazer mesmo, é isso que eu quero. Beleza, a gente faz. Ah, eu não tenho certeza se eu quero fazer. Ah, me convence. Não vou convencer ninguém. Ninguém. Eu nunca convenço ninguém a fazer nada. Eu falo a verdade sempre. Então, assim, quer fazer? É isso. Ah, não tenho certeza. Então, não faça. Porque depois que tá feito o negócio, não tem como voltar atrás e desfazer. Tem que aguentar até o fim. Então, se você não tem perfil psicológico para passar por esses processos, então não faça. Mesma coisa profissionais. Se você não tem perfil psicológico para acompanhar o seu paciente em todos os processos que o Plexer vai demandar, então nem trabalhe com essa técnica, porque ela é uma técnica trabalhosa. Não é uma técnica, vou fazer, oba, fiz um monte de Plexer, legal. Tchau, paciente, daqui 30 dias você volta. Não. Paciente, você vai ter que acompanhar ele aquela semana toda, que é aquela primeira semana de estresse, aquela semana de inchaço, mandando foto, sendo de sábado, sendo de domingo, tô viajando, estão mandando foto para mim. Estão acompanhando. Fora isso, gerenciar o psicológico desse paciente para que ele fique calmo e tranquilo, sendo que aquilo que você já conhece bem, e aí você sabe que aquilo vai evoluir. Só que você tem que gerenciar isso. E o paciente vai voltar 1, 2, 3, 4 vezes no seu consultório até que você dê alta para ele. Então, não é uma coisa assim simples que você vai fazer, o paciente vai embora e tchau. Você tem que acompanhar ele até o fim, entendeu? Então, é uma técnica e por isso que eu resolvi montar o meu curso. Porque eu tive muita dificuldade no início, quando eu comecei a trabalhar com Plexer, porque me ensinaram a fazer. E para você fazer um procedimento como esse é fácil. Senta aqui, em meia hora eu te ensino a fazer. Agora, não me ensinaram a tratar as complicações desse procedimento. E eu aprendi na raça. E o que eu vou fazer, esse curso eu estou fazendo para entregar mastigado para você o que eu já aprendi na raça. Então, assim, o curso, na verdade, vai ter toda a aplicabilidade, você vai aprender a fazer a remoção de um xantelasma, vai aprender a fazer a minha técnica de blefaroplastia, de lifting facial, de código de barras e vai também aprender a tratar todos os processos, desde as complicações até processos simples, como eritema excessivo, como que eu faço, qual que é o protocolo? Manchou, qual que é o protocolo? Hipopigmentou, qual que é o protocolo? Entendeu? Então, todos esses processos eu vou estar ensinando nesse meu curso. Então, desde o início da anamnese, foto, como tira foto de paciente, termo de consentimento, orientação pós-procedimento, como você aborda o paciente e tudo. Inclusive as complicações, que eu acho que é o que mais dá medo pro profissional trabalhar com essa técnica hoje. O medo das complicações. Medo de não conseguir gerenciar essa complicação, entendeu? Que é complicado, não é fácil. Então, assim, isso demanda muita prática. E eu tenho bastante prática nisso, entendeu? Eu pratiquei bastante, já tô há 3 anos fazendo a técnica. Teve muita coisa que passou aqui e que eu consegui resolver, né, de complicação. E eu criei um protocolo em cima disso. Então, o Plexer é uma técnica excelente. Você vai ter resultado? Com certeza. Com certeza você vai dar resultado para o seu paciente vai ficar feliz. Se você souber orientar ele adequadamente, você não vai ter problema quanto a isso. Se você souber orientar seu paciente
de forma adequada, você não vai ter problema com o pós dele, nem com as complicações dele, porque você já orientou isso previamente. Então, tive uma paciente até que ela falou, ela ficou bastante vermelha, ela ficou com eritema intenso, assim, por 3 meses. Uma pele bem sensível, tudo que a gente passava na pele, a pele gritava, então teve que deixar a pele bem tranquila, assim, cicatrizando. E ela sentou um dia num pós, que ela veio e falou assim: Amanda, ainda bem que você me falou tudo o que ia acontecer. Porque se você não tivesse me dito a verdade, eu não sei o que eu faria. Entendeu? Porque eu ia ficar muito ansiosa. E ela era uma paciente muito ansiosa. Então, assim, para vocês entenderem como é complexo, né, trabalhar com essa técnica e como é que vocês têm que abordar o paciente de vocês. Não tem que abordar de forma verdadeira. Não pode tentar esconder do paciente nada para fechar o pacote com ele. Se ele tiver que ir embora, é melhor assim. Mas ele vai com certeza de que ele não vai fazer esse procedimento. Então, lá na minha clínica só faz quem já viu todo o processo e quem sabe exatamente o que vai acontecer, tá? Bom, eu vou dar uma lidinha aqui nas perguntas para ver se tem pergunta, pode fazer que eu vou tentar responder na medida do que eu souber, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Tá me perguntando se dói. Gente, o meu procedimento que eu faço na clínica não dói porque eu anestesio, é infiltrativa. Então a paciente não vai sentir nada. Então eu faço um bloqueio, ou eu faço aqui uma anestesia infiltrativa na região de pálpebra, fica um pouco mais inchado no pós? Fica, porque você já vai fazer uma lesão, aí você enche de líquido ali. E aí vai ficar mais inchado, mas é melhor assim, porque senão o paciente sente muita dor. Com anestesia tópico é praticamente insuportável, tá, gente? Eu fazia no início com anestesia tópica e os pacientes se retorciam na maca. Então, assim, para não acontecer isso, para o paciente não ficar traumatizado com um procedimento que é tão bom, que vai trazer um benefício tão legal, eu faço anestesia infiltrativa. Então, eu coloco anestesia aqui na região da pálpebra e faço tranquilamente. Eu faço com o paciente conversando com ele, tá? Então, é bem tranquilo. Olha, o Plasmed, ele é o... Ai, desculpa, apertei um botão aqui. O Plasmed é o único do mercado que ele parece com o Plexer, que ele é o mais próximo do Plexer. Só que o Plasmed, ele é fracionado, então a potência dele é um pouco menor. O dano à pele é menor, o resultado é menor também. Então, o Plexer, ele é o plasma puro. É aquele que tem maior potência e que vai ter um resultado maior, tá? Não quer dizer que o Plasmed não funcione, pelo amor de Deus. Ele é mais próximo do Plexer, só que ele é um pouquinho mais fraco, tá? Deixa eu ver aqui, outra pergunta. Mancha-pele eu já respondi. Despigmentação seria com laser? Não é com laser, tá? São técnicas que a gente faz com creme, tá? São os cremes que eu testei e aí eu consegui ver que tem uma boa esqueci a palavra, mas resolve bem, vamos dizer assim. Não precisa de laser, não. Pode usar laser se quiser, mas não aconselho, porque o laser ele vai gerar uma agressão ali de novo naquela pele que já tá agredida. Então, o ideal é você não lesar mais. Pelo contrário, deixar ela bem calminha. Deixa eu ver aqui. No pescoço, tira toda a pele? Olha, ele remove bastante pele ali do pescoço. Depende da técnica que você vai utilizar. Eu faço uma técnica que consegue remover bastante pele ali do pescoço. Só que, assim, a gente tem que ver a quantidade de pele que tem naquele pescoço. Então, pra gente poder fazer essa remoção. Tem pouca pele, vai resolver bem. Tem muita pele, talvez tenha que repetir a sessão, ou às vezes até associar com outras coisas, como bioestimulador, ou fios de PDO, enfim, tá? Mas ajuda bem, tem uns resultados bem legais de pele, de pescoço que eu fiz, tá? Deixa eu ver aqui. Gente, alguma dúvida sobre a técnica? Deixa eu ver se eu não falei nada, alguma coisa aqui que eu deixei passar batido.
uma dica para você que quer saber se você está trabalhando com um aparelho de sublimação, ele tem que fazer a retração de pele imediata. E como é que eu observo isso? Você tem que ver a pele retraindo na hora que você está fazendo o procedimento. Então, bateu a energia lá, só fez a marquinha, a pele não fez assim, não retraiu, então isso não é sublimação, tá? Tá fazendo outra coisa, tá fazendo eletroestimulação, tá fazendo eletrofulguração, mas você não tá fazendo sublimação. Então, você tem que ver a pele retraindo e tem que ver aquela fumacinha subindo, que é aquele gás, porque a sublimação, lembrando, ela é a transformação daquela pele sólida em gás. Então, quando você joga energia na pele, ela tem que retrair na hora. A retração de pele é feita na hora. Uma coisa importante que os pacientes me perguntam muito na consulta. Ah, doutor, eu tenho bastante pele, vai ser igual uma cirurgia plástica? O Plexer é igual a uma cirurgia plástica? O Plexer pode sim trazer um resultado de cirurgia plástica, mas a gente tem que pensar o seguinte: ele faz retração de pele, correto? Aí eu vou fazer os pontinhos aqui. Eu vou retrair uma quantidade de pele específica ali, o que der para retrair. Então, eu não posso retrair mais do que eu já passei por cima ali. Então, quem tiver muito excesso de pele, talvez tenha que repetir a sessão, fazer mais uma sessão. Ou, às vezes, ela faz uma primeira sessão, ela tem um estímulo tão grande de colágeno pós também, que a pele retrai mais ainda e ela fica satisfeita. E, às vezes, é o que acontece no consultório. Muitos dos pacientes fazem o procedimento uma única vez. Então, esses resultados que estão aqui na minha página, no meu Instagram, a maioria é resultado de apenas uma sessão. E você vê que tem uma retração importante da quantidade de pele ali, que é já satisfatório para aquele paciente. E quais são as pessoas que têm indicação para fazer esse procedimento? São pessoas que não sejam diabéticas descompensadas por conta da cicatrização, pessoas que não tenham problemas de pele, como a pessoa super reativa, a pessoa que tem queloide no rosto. Então, a gente tem que evitar fazer esse procedimento nessa pessoa, porque a cicatrização dela já é um pouco ruim. Pessoas com doenças autoimunes, a gente tem que pedir autorização para o médico. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem lúpus na pele. E aí, ela quis fazer o Plexer na pálpebra. Eu falei para ela entrar em contato com o médico dermatologista dela. Ela entrou em contato com o médico avaliou o caso dela. O lúpus dela está totalmente estabilizado e ele liberou para fazer o procedimento. Mas neste caso, houve liberação do médico para fazer o procedimento. Se o médico tivesse dito, não, você não pode fazer o procedimento, a gente não iria fazer. Então, está com respaldo médico para fazer o procedimento, tá? Pessoas com pele negra podem fazer o procedimento? Podem. Mas qual é o problema da pessoa de pele negra? Vai fazer o procedimento, vai estimular, a pele já tem bastante melanina. Provavelmente é quase que 100% de chance dela desenvolver uma pigmentação de pele. E essa pigmentação de pele é uma pigmentação bem marronzinha, bem acastanhada, que vai demorar mais para sair do que se fosse uma pigmentação numa pele mais branquinha. Então, muitas pacientes de pele negra, às vezes, não fazem o procedimento porque elas têm medo do pós, do tempo que a gente vai levar para tirar aquela mancha. Então, ela vai sair 100%. Quanto tempo vai demorar? Talvez 6 meses. Porque vai ter que esperar aquela pele cicatrizar, a gente vai entrar com despigmentante mais fraco, depois desse despigmentante mais fraco a gente entra com um mais potente, intercalando os dias para não machucar a pele, e aí a pessoa vai despigmentando aos pouquinhos, e esse processo todo pode demorar. Por isso que às vezes pessoas com pele negra, elas acabam não querendo fazer o procedimento. Não é que não podem fazer, podem sim, só que aí você vai ter um pós mais chato, mais longo. E aí ela tem que sentar e avaliar se o custo-benefício para ela vale. Então, tem pessoas que fazem o procedimento e não tem problema, não tem pigmentação nenhuma. Tem pessoas de pele negra que eu já fiz, tiveram uma pigmentação leve, sutil, porque a gente faz um preparo de pele antes. Então, eu tenho um protocolo de preparo de pele também, que a pessoa vai preparando a pele por um bom tempo. Se a pessoa tem já uma pigmentação excessiva da pele, se ela já tem melasma, a gente faz esse protocolo
mais estendido. Então, ao invés de ela fazer só 15 dias de preparo de pele, ela faz 1 mês, 2 meses de preparo de pele. Ela vai fazendo toda essa medicação. Quando chegar no procedimento, a pele já vai estar bem mais inibida, a pigmentação vai estar bem mais inibida. Vai ter mancha? Poderá ter mancha, só que será uma mancha menor e mais fácil de tratar. Sairá mais rápido, porque ela já está tratando há algum tempo, entendeu? Pode fazer também. Faço em pessoa que tem melasma, faço em pessoa que tem a pele morena, faço em pessoas orientais, a gente faz também, que tem chance de maior pigmentação. E todas essas questões a gente consegue resolver depois desse período de 3 meses. Então, tem gente que resolve antes, tem gente que vai resolver só com 3 meses. Tem gente que fica vermelha, às vezes a pigmentação sai e fica vermelha. Às vezes a pigmentação, a vermelhidão sai e fica ainda com mancha. E aí vai tratando até que a gente resolva 100%. Mas o mais importante de tudo é a gente sentar e conversar direitinho para explicar o passo a passo. Por que eu preciso que vocês venham até o consultório para que eu avalie vocês presencialmente? Porque é um procedimento que não é simples, não é uma casquinha que vai ficar 2, 3 dias, vai cair e você vai estar ótima. É um procedimento longo, que vai ter um acompanhamento longo também e vai demandar muito da minha parte e da parte do paciente, seguir as orientações que eu estou recomendando ali para ele. Então, tem que vir aqui no consultório, sentar aqui na minha frente, e a gente vai ter uma conversa muito honesta e eu vou entregar tudo aquilo que vai acontecer com essa pessoa nesse passo a passo para ver se ela realmente vai querer fazer esse procedimento. Porque não é um procedimento simples, apesar de aparentar, né? Faz um pontinho, não tem corte, não tem nada, faz na hora e vai para casa, tá tudo bem. Não, a gente tem que orientar a pessoa no pós dela para que ela tenha um pós tranquilo, para que ele não alongue aquela cicatrização. Então, tem várias coisinhas que a gente precisa conversar dentro de uma consulta ali, para que a gente possa identificar se essa pessoa tem perfil ou não para fazer esse procedimento. Porque, infelizmente, gente, tem perfil para tudo. Tem gente que não tem perfil para fazer esse procedimento e tem gente que não tem, profissional também que não tem perfil para realizar. Porque isso demanda muito psicologicamente dos dois lados. Eu já estou mais habituada com todo esse protocolo, eu já criei um protocolo meu, então eu consigo administrar bem essas questões com os pacientes no pós deles. Então, assim, a gente conversa muito na consulta, falo tudo, mostro tudo. É esse inchaço que você vai ter essa crosta, vai ficar assim, vai ter exudato, vai achar que é pus, não é pus, é exudato citoplasmático, e enfim, vou contornando as possíveis coisas que vão acontecer depois. Mesmo falando tudo isso para o paciente na consulta, mostrando e tudo, ele vai ter dúvida no pós. E você, como um bom profissional, você vai ter que cercear esse paciente, cuidar dele no pós, para que ele não entre em parafuso, que ele não entre em choque, né? E ele vai parar lá no hospital achando que aconteceu alguma coisa de errado e, na verdade, é só um processo normal e fisiológico ali do corpo em recuperação, tá? Então, eu estou na verdade, lançando um curso sobre essa técnica, novamente falando, e esse curso vai ter todas essas questões. A gente vai desde como você orientar o paciente na consulta, como você identificar o perfil psicológico desse paciente na consulta, fazer a anamnese adequada para saber se esse paciente tem indicação, saber indicar corretamente o procedimento para ver se esse paciente ele pode ou não fazer, se ele vai ter resultado ou não com esse procedimento, ensinar você a fazer a técnica, todas as técnicas, então técnica de remoção de xantelasma, técnica de tratamento de estrias, de mini lifting, de pescoço, de código de barras. Depois, ensinar também a tratar as complicações do tratamento, que tem algumas complicações, que podem ser eritema persistente, má cicatrização, hipopigmentação, que é a mais chatinha, e a hiperpigmentação, tá? Então, essas questões a gente precisa alinhar bem. No curso vai estar bem explanadinho lá, passo a passo, mastigado para vocês, protocolo. Então, protocolo para isso, protocolo pré, pós, durante, pós, protocolo de despigmentação, protocolo para hipopigmentação, protocolo para cicatriz, má cicatrização.
entendeu? Então, tudo isso eu já passei, já consegui criar um protocolo e tô dando mastigado aí para quem quiser aprender sobre essa técnica, profissionais. Quais profissionais que podem realizar este curso? Profissionais biomédicos, dentistas, médicos, farmacêuticos da área de estética. Infelizmente, alguns profissionais da área de estética a gente não vai conseguir contemplar com esse curso por conta de normativa dos seus conselhos, tá? Mas quem pode trabalhar com técnicas ablativas, a gente pode sim ministrar esse curso e eu montei esse curso com bastante carinho aí para vocês, para que a gente possa fazer transformar, né, a vida dos profissionais aí da área de saúde, para que eles tragam esse procedimento que é maravilhoso para o seu consultório, para aumentar o faturamento das suas clínicas e, mais importante, trazer resultado para o seu paciente. Porque os pacientes estão cansados de ouvir de técnicas miraculosas e não sei o que. Chega lá, você faz, você acredita que está fazendo um bom procedimento para aquele paciente, aí faz 1, 2, 3 pacientes, aí você vê que aquilo não vai te dar resultado, o paciente fica chateado, não volta mais. Então, assim, não tem problema. Quanto a resultado, essa técnica é excelente, ela é maravilhosa, ela dá muito resultado, entendeu? Só que precisa trabalhar com ela, não é uma técnica simples. Se você souber trabalhar com ela, souber trabalhar direitinho o seu paciente, você tem só a prosperar, tá? Então, assim, o que eu falo, aplicador tem um monte que ensina. Agora, ninguém ensina você a tratar complicação. Qual profissional de saúde que tá aqui, que foi fazer um curso, aprendeu a aplicar uma técnica, mas não se falou em complicação? Aí chega lá na hora do procedimento, deu complicação. Você vai ligar pro seu professor lá que te ensinou a técnica, não sei, não responde, foge, enfim, entendeu? E aí o BO ele tá com você. Da minha parte não vai ter isso, a gente vai criar um grupo no WhatsApp para as pessoas que fizerem o curso, para a gente comentar ali, para orientar vocês no pós-curso também, para ajudar vocês com as técnicas e os protocolos, tá, gente? Eu vou encerrar a live aqui. Obrigada pela audiência, por vocês estarem aqui acompanhando todo essa aulinha sobre Plexer, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem tirar dúvida ainda sobre o procedimento, vocês podem mandar mensagem no direct. Se alguém tiver interesse em fazer o curso do Plexer, pode mandar mensagem lá que a gente passa todas as orientações do curso para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí das explicações, que tenham elucidado as suas questões, as suas dúvidas, aos pacientes que tinham dúvidas sobre o procedimento. Espero que eu tenha resolvido aí essa problemática. E se quiser marcar uma consulta para a gente conversar mais sobre o Plexer, sobre o que você quer fazer como tratamento, é só mandar uma mensagem para a gente também e agendar, tá? Um beijo para vocês, até mais e até a próxima live.